Acho, acho que sim. Já está. Tens de mandar tu aquela introdução, tipo. Eu? Meu, isto é o primeiro episódio, é verdade. Queres que eu faça a introdução? Para mim já começou. Já começou. Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio Uh, do Mister Overthinker. yeah. Tiago, explica lá o que é o Mister Overthinker enquanto eu meto isto a carregar. Espera aí. Então, o Mister Overthinker, foi uma ideia que nós tivemos um pouco para ir contra exatamente aquilo que isso significa. Que no fundo nós somos duas pessoas que pensam demasiado, como o próprio nome indica, e decidimos vir para aqui falar um pouco sobre as coisas que mais gostamos, que no fundo acaba por vai se basear um pouco mais no ginásio, PT, bodybuilding e também na parte mais psicológica, Yeah. eh, de superação, evolução, progresso, essa questão toda. Um, e é um espaço para nós falarmos e debatermos e Acho que também é eventualmente importante. vocês também darem o vosso input e crescermos todos juntos. Isto foi uma ideia, assim, nós tivemos a ideia, literalmente não preparámos nada. Nada. Portanto, pessoal, isto aqui é completamente free flow. Yep. Um, mas acho que as melhores ideias são assim que surgem. Acho que é, em vez de pensar sobre as coisas, devemos fazer as coisas. Até há uma frase que acho que até o Josh Bridgman tem tatuado, que é Don't think, do. Hum. E é exatamente aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Espero que gostem. E Deus queira que hajam outros episódios mais para a frente. Sim, não, isso vai haver, mesmo que eles não gostem. Exatamente, que se lixe. E só porque nós gostamos de falar um com o outro. E acho que é uma boa ideia fazermos este podcast. Bem, acho Acho que que podemos foi. começar por explicar em que situação é que estamos neste momento. Yep. Portanto, Tiago, explica. Eu sei que tu passaste de de um estilo de treino de hipertrofia ou totalmente de hipertrofia para um estilo de treino mais híbrido. Portanto, explica o porquê e como é que tu passaste de só querer ganhar massa muscular para quereres ganhar massa muscular e manter-te efetivamente ativo. Bem, no fundo, isto para começar do início, eu sempre corri bastante. Sempre corri bastante, sempre fiz bastante exercício físico, especialmente mais em termos de coisas de equipas, futebol, hóquei, essas coisas assim. E sempre gostei da parte mais de resistência. Ahm, mas nunca me foquei muito nisso. Entretanto, pronto, descobri o ginásio, e tudo o que isso envolve. Ahm, mas eventualmente percebi que o ginásio é excelente, mas não é só aquilo que eu quero ser. Não é só no ginásio que eu me quero tornar uma pessoa melhor. Ahm, ou seja, eu quero ser um atleta híbrido, um atleta que consegue fazer praticamente tudo. Ou Basicamente, seja, estás-te a preparar para o apocalipse zombie. exatamente. Para aquilo que surgir, eu gosto de estar preparado. E isso implica todas as vertentes, também no ginásio, mobilidade, flexibilidade, essas coisas todas, corrida, bicicleta, essas coisas assim, todo o trabalho cardiovascular, porque lá está, uma pessoa, o ginásio, eu adoro o ginásio e nada contra quem faz apenas o ginásio, ahm, mas nós sabemos vários casos que as pessoas estão no ginásio, mas depois saem e não conseguem, se calhar, subir umas escadas sem ficar com os bafos cá de fora. Yeah. E lá está, eu não quero ir mais por aí, e não quero ir tanto por aí, embora também queira ir por aí, mas quero um pouco o melhor dos dois mundos. Ok. E então lá está, comecei em janeiro a preparar-me para uma meia maratona que fiz agora em outubro. Correu bem, gostei. Foi durante é todo um mundo diferente. Pensava que não ia, pensei várias vezes que não ia conseguir acabar. Ahm, Mas o quê? Durante a prova? sim, sim. É porque lá está, uma pessoa estando no ginásio é uma sensação que nós sabemos, ok, eu não sei se vou conseguir fazer mais estas reps,
mas tenho de conseguir. Ah, É. ali é diferente, é uma dor, é também, é como se fossem várias reps, cada passo, mas é uma Sim, dor mas acho que tens constante. fases. Eu Sim, acho que sim, tens sim, 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 fases também. Tipo, tens aquela fase em que, por exemplo, no início te está a custar horrores porque é aquela primeira barreira do sim, cansaço, e depois tens aquela fase que estás em modo automático, depois o cansaço volta a atingir. Eu lembro-me disso porque, pá, quando eu fazia os corta-matos na escola, yeah, tinha a certeza que também fazias, sim, ahm, meu, era horrível. Aquele yeah, primeiro embate de o teu corpo a dizer para quieto. yeah, sim, E tu tens de persistir e persistir e sim. persistir. E aliás, eu não adoro correr, portanto, se eu persistir era só porque a minha vontade de ganhar era maior. Mas no teu caso que gostas de correr, só tens é de aguentar e engolir esse Sim. sapo. E se dizer que está de correr é uma coisa que às vezes até a mim me custa acreditar, porque durante era o que eu estava a dizer, cada passo é uma dor que uma pessoa duvida se quer dar o próximo. Yeah. Ahm, mas depois dá e continua e continua e continua e depois chega ao fim e realmente vale a pena. E foi isso que aconteceu. Consegui acabar e com umas dores que eu nunca senti na vida, mas também com um sentimento de ter, Conquista? sim, de conquista, de ter conseguido ultrapassar algo que por exemplo, só para dar assim um ponto de vista diferente, em janeiro eu tinha acabado um bulk ainda bastante agressivo, Uhum. hum, estava com 85 quilos, uma coisa assim. Comecei aí a preparação, como tinha dito, e eu já antes eu já não corria há bastante tempo. Então a primeira corrida que eu fiz, eu custou-me muito, mas foram só para aquela altura já era muito para mim, 2 km seguidos, só 2 km. Foi o máximo que eu consegui. Em A janeiro, sério? em janeiro era o máximo que eu conseguia. Sim. Poça. Lá está, muito tempo sem correr, com um peso que eu nunca tinha tido na vida, Sim, 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 sim. e ainda por cima não era. Havia muita massa gorda, muita mesmo. E era só isso que eu conseguia. E entretanto, pronto, em outubro foram 21 e foi uma boa preparação. E eu gostei. Foi E 21 quilómetros a correr. pois. E isto 21 é quilómetros. uma boa altura para eu dizer o quê? Que o que é que eu me estou agora. Acabei isso, e agora estou numa fase de manutenção dessa fase da corrida. Estou numa fase de bulking no ginásio. Um, o objetivo vai ser uh, aumentar mesmo, fazer como se fosse praticamente competir, fazer uma competição de Ok. bodybuilding em 2023, ou seja, vou passar pela fase de bulking e depois também de cut, mas sem chegar à condição de competir. De competir. Sim, fazer tipo uma test run, estás a ver? Sim, 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 sim. E ao mesmo tempo, o objetivo em 2023 é fazer um triatlo e uma maratona, portanto, 42 km a correr. Eia, bem. Eu, neste momento tenho dificuldade em ir até à casa de banho, só imagino 42 quilómetros a correr. E eu já explico porque é que eu estou com Sim. dificuldade de ir à casa de banho. Mas, porra, 42 quilómetros é muita fruta, meu. Lá está, é a questão de eu neste momento saber que não sou capaz, ter plena noção disso, mas querer ser, Trabalhas para isso. querer É. trabalhar para isso, querer tornar-me uma pessoa mais capaz e passar por todos os problemas e Meu, e percalços tu já viste? que vão existir, e Exatamente. tornar-me uma pessoa melhor por causa disso. Meu, se tu fores a ver, tu começaste por correr 2 quilómetros e morreres, para correres 21 quilómetros e, ok, foi desafiante, mas fizeste. E agora, quando tu fizeres 42 quilómetros, vais pensar, porquê parar aqui? Vamos Percebes? ver, vamos Tipo, ver. ou então descobres que odeias aquilo, mas Sim, é a capaz. questão aqui, a questão da superação é isso mesmo. E eu pensava muito isso, por exemplo, no ginásio. Quando eu comecei a competir e ganhei a minha primeira prova. Fui competir a segunda vez, ganhei a segunda prova. Eu pensei, tipo, se eu ganhar a terceira, meu, já, tipo, já provei tudo o que tinha a provar, tornava-me profissional se ganhasse. E depois era só, ok, agora vou tentar ser campeão do mundo. Mas a questão aqui é, como eu não tive nenhum percalço,
eu também não tive, se calhar, aquilo que era preciso para crescer o suficiente para ser melhor. E no teu caso, como os teus desafios são sempre testar mais, testar mais, testar mais, Yeah, tipo, tu quer queiras, quer não, quer ganhes, quer não, tu vais ter sempre de superar aquilo que tu fizeste na claro, prova passada. Isso é muito bom. claro, E a nível de desporto é muito bom. mas também é uma questão diferente no sentido em que ah, lá está, eu tendo este objetivo assim mais híbrido, nunca vou, ou pelo menos esse não é o objetivo, ser o melhor em todas as categorias. Claro, claro, Percebe? claro. Que é um bocado diferente daquilo que tu estavas a tentar, e nesse desporto é normal ter essa mentalidade, ah, Yeah. porque senão também lá está, vai um pouco. É um, nós vamos de certeza falar mais sobre isso, mas acaba por se calhar nem valer assim tanta pena estar nesse desporto se não se tiver essa mentalidade, mas Exatamente. são opiniões. Um, e pronto, e no fundo não vou ser o melhor em todas, portanto ganhar para já nunca vai ser uma opção, especialmente uma maratona, isso certeza que não. Ah, Uhum. mas lá está, esses percalços ajudam uma pessoa a tornar-se cada vez melhor e é mais fácil, se calhar nestes tipos de desportos, perceber isso do que no bodybuilding. Eu acho que simplesmente no teu caso, tu estás muito focado numa coisa muito positiva, que é o processo. Tu não queres propriamente, tu não estás a pensar, eu quero fazer 42 quilómetros. Não, tu estás a dizer que tu queres ser capaz de os fazer. Ou seja, tu queres ser capaz de passar por tudo aquilo que é preciso para chegares aos 42 quilómetros. E acho que isso é uma grande, é um grande ponto a teu favor, porque aquilo que me falhou esta season foi o não estar apaixonado pelo processo, foi o deixar-me levar pelo outcome e não propriamente estar focado naquilo que eu preciso para o outcome. E eu acho que é a maneira mais saudável que tu estás a pensar sobre isso, porque enquanto tu estiveres focado no processo, dia após dia, ou seja, dia após dia tu queres fazer X para chegar a Y e estás a gostar do processo e tudo mais, acho que é o caminho mais saudável e mais fácil, não sendo fácil, para chegares ao teu objetivo. Portanto, eu acho que estás com o mindset certo, seja para culturismo, seja para maratona, seja Uhum. para xadrez. Sim, Acho que acima de tudo o processo é, ou seja, a receita é o mais importante e não propriamente o bolo final, por assim claro, dizer. não, sem dúvida. Só para terminar, a questão é que lá está, né, falando especificamente na corrida, eu acho que acaba por ser um pouco mais fácil estar mais focado no processo, porque eu, eu não, há quem corra todos os dias, eu não corri todos os dias na preparação para a meia maratona, Uhum. porque lá está, o meu objetivo também era continuar no ginásio e vai ser sempre continuar no ginásio. Então eu fiz um plano de treino assim, lá está, mais híbrido, em que treinava 5 vezes por semana no ginásio, corria 2 vezes durante a semana e uma assim mais corrida mais longa ao sábado, portanto 3 vezes por semana. E lá está, sendo só, entre aspas, 3 vezes por semana, cada um dos treinos com um objetivo específico e diferente dos outros, ahm, acaba por ser mais fácil estar mais focado Claro. e interessado apenas no dia a dia e no processo, porque é chegar lá e dizer, ok, hoje tenho de fazer isto, 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 tenho de fazer séries, vamos ver como é que o corpo sente, não sei o quê, e depois vamos puxar, não sei o quê, depois vamos na corrida de sábado, ok, vamos para uma corrida mais longa, vamos fazer por tempo, vamos fazer por. É diferente e acaba por ser mais fácil do que dia após dia, em que todos os minutos é preciso estar concentrado no processo, Yeah, yeah. é preciso fazer os passos, é preciso cumprir a alimentação, é preciso mil e uma coisas Basicamente paras de viver para isto. sim, sim. Mas Ou agora acho melhor, que não. seria uma boa altura para tu dizeres então como é que foi o resultado então da última e agora a tua, ir para a tua, Yeah. para o próximo ano, como é que vai ser? Ok, então, como a maior parte das pessoas, é assim, quem está a ouvir isto provavelmente é porque nos seguem em alguma das redes sociais, portanto, provavelmente também sabe.
qual é que foi o resultado da última prova. O objetivo da última prova era tornar-me profissional e para isso eu tinha de ganhar. Estás a ver uma coisa? Pouco. Ok. Tranquilo, continua. Era tornar-me profissional e para isso era preciso ganhar a minha categoria, e depois ganhar o overall, que não aconteceu. Portanto, eu fiquei em sétimo na minha última prova, que foi provavelmente o resultado mais devastador que eu tive na vida. E, mas por outro lado, também foi o resultado mais positivo, que eu tive na minha vida, porque me fez repensar muito e organizar-me para que a próxima vez seja pelo menos o melhor do que foi a última preparação. Portanto, fiquei em sétimo. Ponderei muita coisa, ponderei sequer se queria voltar a competir, porque é normal quando tu estás tão embrenhado numa coisa e não tens o resultado esperado, pensar, será que eu sou mesmo bom? Será que eu tenho mesmo futuro nisto? E não vou mentir, foram coisas que passaram pela cabeça, mas eu depois também pensei, quer dizer, há atletas que hoje são Mister Olímpia que nos anos anteriores ficaram em oitavo, nono, décimo, seja o que for. Eu acho que só tenho é de aprender, lá está, a apaixonar-me pelo processo de novo e a estar motivado com o processo, em vez de estar obcecado com o resultado. Portanto, o meu objetivo em 2023 é voltar a competir, outra vez na WNBF e talvez fazer outras provas, como por exemplo a Power Expo, o NPC Naturals e quem sabe se calhar um Hercules Olímpia, pela UABA. Isto porquê? Porque eu quero competir. Eu adoro competir, é aquilo que eu mais gosto de fazer e se eu puder fazer mais do que uma prova durante um ano, é isso que eu vou fazer. Eu nunca fiz isso. Atenção, vai ser o primeiro ano em que eu faço back to back to back. Eu normalmente compito uma vez, arrumo as botas durante 2 anos e ninguém ouve falar do Guilherme durante 2 anos e depois eu volto a competir. Portanto, o objetivo é voltar a competir em 2023, mas, dadas as circunstâncias atuais, para quem não sabe, eu fui operado há 3 dias. Fui operado a 4 hérnias que tinham mesmo de ser tratadas, um, e o tempo de recuperação esperado vai de 3 semanas a 3 meses. Portanto, eles não conseguiram dar um intervalo propriamente accurate. Tudo depende de como é que o meu corpo regenera, tudo depende de como é que a recuperação vai correr. Mas o médico disse-me 3 semanas no início e depois a enfermeira disse-me 3 meses, no dia em que eu fui operado. Portanto, eu fiquei assim um bocado na dúvida. Esta sexta-feira vou saber, pelo menos melhor, vou saber quanto tempo é que é suposto então eu esperar ficar parado. Mas seja como for, sejam 3 semanas, sejam 3 meses, eu quero continuar o meu espírito positivo, em que vou voltar a competir em 2023. É claro que se forem 3 meses de recuperação, eu tenho que ponderar muito bem se vou competir, porque se formos a ver, 3 meses de recuperação é dezembro, janeiro, fevereiro, e só começava o meu off-season a sério em março, sendo que eu só teria depois março, abril, maio e junho, ou seja, seriam 4 meses de bulk, em que, sendo um atleta natural, não vou ganhar assim tanta massa muscular, Já com ou alguma quase nenhuma, experiência. e ainda por cima já com alguma experiência, o que é mais difícil, porque já tenho alguma maturidade muscular. Um, mas, por outro lado, eu também penso, por que não? Porque é que eu não hei de fazer aquilo que ainda não foi feito? Porque é que eu não hei de fazer um off-season sem falhas, de 4 meses, como deve ser, e depois, sei lá, tipo, secar que nem um maluco e ganhar uma prova? Tipo, nunca se sabe, não é? Portanto, eu não estou com grandes expectativas, mas ao mesmo tempo tenho os meus objetivos, bem assentes. E dependendo disto tudo, o objetivo principal continua a ser campeão do mundo em culturismo natural. Eu dou-me 5 anos para conseguir ser campeão do mundo. Se eu ao fim de 5 anos não conseguir ser campeão do mundo, provavelmente paro de competir e talvez me torne também num atleta híbrido. Um, porque acho que é interessante. Acho que é interessante todo o processo de passar de um culturista full-time para, para o híbrido, por assim dizer. E para além disso, eu não Sim. quero chegar aos meus 50 e estar todo perro, todo podre, todo partido.
Sim, é um grande plus desta vida mais híbrida. Não, É, mas yeah, há muitas coisas que dá para trazer do ginásio para esta coisa mais fora do ginásio também. Mas como sim. é que correu a operação? É Correu assim, bem? a operação acho que correu como esperado. É assim, o resultado final foi o esperado, que é, estou neste momento sem hérnias. Foram tratadas as quatro hérnias, reduzidas, como eles costumam dizer, porque eles não tiram. Isto não é uma hérnia discal, a hérnia discal normalmente é removida, aqui só apenas é reduzida, ou seja, eles, para quem não sabe, as hérnias abdominais, basicamente nós no meio da nossa parede abdominal, vamos supor que aqui no meio nós temos umas fissuras, em que quando temos hérnia, o intestino passa pelas fissuras e a gordura passa pelas fissuras, o que faz com que fiquemos com uma saliência e que crie mais pressão no intestino e em toda a nossa parede abdominal. Pior dos casos possíveis, pode rebentar uma hérnia, hemorragia interna e morres. É literalmente assim. Portanto, eu não tinha noção da gravidade da situação até ir ao hospital e me dizer: não, nós temos mesmo de operar isto porque tu, da forma que treinas, muito provavelmente isto vai arrebentar e tu. Pois. Yeah. Para uma pessoa normal, se calhar, não teria tantas. Ou não, Pois, não seria possível sequer essa fatalidade a partir da hérnia. a verdade é que eu vivi com. Eu tinha já duas hérnias desde pequeno e nunca me deram chatices. Só que com o tempo do ginásio e muito provavelmente depois da prova, quando eu estava mais debilitado, houve um dia que eu fui fazer deadlifts e eu literalmente senti um bocado a minha parede abdominal rasgar. E eu tipo, ok, tipo, tenho de parar, tenho de ir ver É, isto. Mas pronto, a operação correu bem, eles reduziram as quatro hérnias. Um, eles normalmente abrem-te a meio e metem-te as hérnias para dentro e cosem, não sei o quê. Eu fiz outra maneira, que é uma laparoscopia, se não me engano, acho que é assim que se chama, em que eles fazem três furinhos, de lado, três furinhos, digo furinhos, mas são furos assim, estás a ver? Fazem três furos e entram-te com umas câmaras e com os cabos e basicamente eles entram com a rede, que é suposto eles meterem uma rede a tapar os quatro buracos, e depois eles tiveram de fazer outros quatro buracos à volta da parede abdominal para puxar a rede e ela ficar bem esticada. Qual é que foi o grande problema da operação? Basicamente, a minha parede abdominal só tinha quatro hérnias, mas estava fissurada desde o início da parede até cá abaixo. Ou seja, eu de cima a baixo eu tinha pequenas fissuras e aquilo que hoje podiam ser quatro hérnias, amanhã podiam ser sete, oito, é. nove, 10. Então ele teve de prender a rede com 20 parafusos. E eu sinto os parafusos. Essa é a parte chata. Ok? Portanto, todas as dores que eu neste momento tenho não são propriamente das hérnias, Ok. mas sim dos parafusos que estão a prender a rede à minha parede abdominal. A rede está literalmente presa à minha parede abdominal. Ou seja, qualquer coisa que eu faça, levantar, respirar, falar, mesmo falar assim, hum, eu sinto, o que é um bocado chato. Ok. E os parafusos vão ficar ou vão ser retirados depois? Os parafusos são absorvidos pela pele. Não são bem parafusos, são tipo pioneses, vá, vamos pôr dessa maneira, em que a pele absorve ao fim de 4 meses. Depois eu tenho três furos grandes que têm pontos, e Ok. esses pontos saem sozinhos também. E depois tenho outros quatro buracos que apenas têm uma espécie de um agrafo, que são Uhum. intradérmicos, portanto, eles também saem tudo sozinho. Mas pronto, agora é descanso. Eu neste momento estou no sofá há 3 dias, não faço nada, só como e vejo séries. E basicamente é assim que nós estamos. Estou a tentar estar positivo em relação à recuperação. Embora no primeiro dia tenha sido mais difícil. Tipo, chorei um bocadinho, estava mais triste, mas isso não me serve de nada. Portanto, tipo, suck it up, é pelo meu bem e agora estou mais focado em ficar bom. Ou seja, quando tenho de ir à casa de banho, levanto-me e mesmo que leve meia hora a chegar à casa de banho, eu tento que seja com o mínimo de ajuda possível para também me começar a mexer e começar a fazer a minha vida normal, Yeah, por assim dizer. yeah. Não, mas acredito que psicologicamente tenha sido também complicado, não é? Ah, mas agora já está mais estável. Já, já, já. Imagina, acho que só foi mais difícil porque
quando eu saí da prova, eu disse, ok, eu vou já começar a trabalhar para a próxima. E foi exatamente isso que eu fiz. Assim que saí de uma prova, fui para o ginásio no dia a seguir e comecei a trabalhar para a próxima prova. E agora, ser-me tirada a possibilidade de trabalhar para a próxima prova, deixa-me um bocado sob pressão, por assim dizer. Porque eu fico a pensar, eu quero ir competir, mas também não quero ir pior do que fui da última vez. Então, eu estou aqui no limbo, se vou competir, se não vou competir. Mas eu vou, eu vou. Eu vou porque quero provar a mim mesmo que consigo ir melhor do que fui e quero provar a mim mesmo que não é preciso fazer uma preparação de 40 semanas para ir o melhor possível e quero ir por outras questões novas na minha vida que em breve, se calhar, poderei falar sobre elas. Yeah. Yeah, eu acho que vai também um pouco de encontrar aquilo que falámos sobre o processo. Faz parte do processo. Foi como eu também já te tinha dito, e foi como tu disseste há bocado, se não fosse agora, ias ter de ser operado mais Estás tarde. parado, mano? Ah, Sério, agora já não estás. Agora já não estás, agora já não estás. estava a dizer que faz Sim. parte, faz parte do processo. E foi como falámos, e tu também disseste que se não fosse agora, ias ter de ser operado mais tarde, e mais Sem tarde ia dúvida. ser pior, possivelmente, e o tempo de recuperação ia ser pior. Faz parte do processo, e faz parte do processo neste momento da próxima competição, e por isso é aproveitar este Sem dúvida. processo que também é descanso, que o corpo também precisa. Houve. Eu até fui burro por ter adiado entre aspas. Fui burro em não ter ouvido o meu corpo há mais tempo. Porque a verdade é que a minha parede abdominal, se virem com atenção, ela já tem uma diástase, ou seja, ela em vez de ser assim direitinha, ela tem uma pequena separação no meio, foi causada pelas hérnias. E isso é uma separação que nunca mais vai voltar a ser ahm, a mesma. Mas, honestamente, aquilo que, no meio disto tudo, eu estou super feliz de ter tido a possibilidade, e sou grato por ter tido a possibilidade de ser operado. A operação não foi barata. Não vou estar aqui a mandar valores, mas muito provavelmente haveria muita gente que, se estivesse na minha situação, não poderia ser operado com tanta urgência. Eu, num espaço de 3 semanas, tive a minha primeira consulta e fui operado. Hum, Foi muito rápido, já. Enquanto que, se eu tivesse ido a um hospital público, a minha primeira consulta só podia ser marcada para daqui a um ano. Portanto, acima de tudo, no meio do mal todo, eu sou grato por ter sido operado tão rapidamente e eu sou grato por ter a possibilidade de tratar do meu corpo tão rapidamente. E acho que é a grande lição que eu tenho vindo a tirar deste ano, 2022, que no meio do mal há sempre bem. E não existe bem sem mal, não existe mal sem bem. E nós só temos é de olhar de forma positiva para as coisas que nos acontecem, sei lá. Esta preparação, como tu sabes, aconteceu muita coisa na minha vida pessoal, um turbilhão de emoções a torto e direito, a toda a hora. Era uma semana boa, uma semana má, 2 semanas boas, 3 semanas más. E só depois de eu competir é que eu achei, mas calma, eu tive a possibilidade de fazer uma pré, não me faltou nada, tenho saúde, tenho os meus amigos perto. Eu nem consigo contar quantas pessoas é que foram lá só para ver a prova. E, ao fim e ao cabo, ok, não ganhei a prova, mas será que eu realmente perdi? Percebes? Yeah. Aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz diferença, eu não posso dizer que tenha faltado até hoje. Portanto, quer ganhe, quer perca, quer custe, quer não custe, eu acho que aprendi a olhar para as coisas num espectro mais alargado, por assim dizer. Claro. A dificuldade, por vezes, ou muitas das vezes, é conseguir fazer isso no momento. Yeah, Eu diria que essa é a maior dificuldade, mas lá está, foi como tu falaste. Eu acho que já consigo fazer isso no momento, porque eu sempre fui uma pessoa bastante positiva. Mas o que eu eu sei. aprendi foi, para além de ser positiva, de ser uma pessoa positiva, de olhar para as coisas, ver, ok, isto correu assim, correu mal, mas o que é que eu posso fazer? Ou seja, dos negativos, aprender com eles. Para além de, Ok. em vez de ser só uma pessoa, ok, isto correu mal, mas também isto correu bem, tranquilo. Não, olhar para os negativos e aprender, ok, isto, podia ter feito isto de outra forma, se calhar não dependeu de mim, então não consigo fazer grande coisa em relação a isso. Também é uma coisa que eu aprendi, é focar-me apenas naquilo que eu consigo controlar.
que não consigo controlar. Estoicismo. Sim, lá está, não depende de mim, não vale a pena estar a preocupar-me com isso, porque Só fosse, perdes tempo. só perco tempo. Se acontecesse desta maneira, aconteceu. Se não acontecesse, se acontecesse de outra forma, acontecia. É gerir as coisas e tentar, lá está, manter a positividade e aprender com as partes negativas. Eu acho que sim. Acho que este ano foi muito à base disso. Foi muito. Olha, foi uma aprendizagem constante. Eu não estou de maneira alguma desiludido com o meu ano. E até é bom nós estarmos a fazer este episódio no final do ano, porque eu acho que nós somos pessoas tão diferentes desde janeiro até agora, que é bom estarmos a falar sobre isto. Eu acho que cresci tanto. Aliás, eu passei um ano em preparação, portanto, todo esse ano fez com que eu tivesse de ultrapassar algumas situações mais delicadas. E hoje em dia, lá está, é aquilo que eu digo. Eu estou sem treinar por tempo indeterminado. Se eu estou completamente ok com a situação, não. Mas o que é que eu controlo? A minha recuperação. Portanto, é nisso que eu vou dedicar a minha energia. Tipo, se ficar sem shape, fico sem shape. É mais uma coisa para eu espetar na cara de alguém 3 meses depois, quando voltar ao ginásio, e dizer: Eu estava assim, agora estou assim, É, portanto, qual é que é o problema? Ah, opa, a vida é boa, meu. a vida é A excelente. vida é boa. Yeah. Não, mas acho que especialmente tendo acontecido, ou se calhar se tivesses feito a operação mais lá para janeiro, acho que psicologicamente tinhas ficado bem pior. Pior, Bem pior. bem pior. Sim, eu não sei como é que eu estou a levar isto tão na boa. Claro que há momentos em que eu me vou um bocadinho mais abaixo, eu não sou de ferro. E lá está a minha mãe, e o meu irmão mais novo, que são as pessoas que estão mais a ajudar-me cá em casa, tipo a movimentar-me, a ir à casa de banho, a tomar banho, coisas que eu não consigo fazer sozinho de maneira alguma neste momento. Ah, Elas veem aquilo que veem os bons e os maus. Mas a verdade é que eu, a maior parte do dia, eu estou bem. E estou bem da cabeça e estou bem do corpo e de espírito. Se calhar se fosse em janeiro eu estaria já a mandar tudo para o cocó e, e já estava a dizer já não vou competir este ano ou que se lixe isto tudo, mas pá, estou a tentar manter um espírito positivo. Hum, Acho que tenho muita coisa boa a acontecer na vida para uma coisa má, tipo, estragar tudo o resto. yeah. Ver o, Yeah. ver o espectro total. Mas sim, Finalmente, yeah. o ano passado, eu acho que o ano passado foi de grandes aprendizagens para os dois. Yeah. Mas este ano acabou também por, se calhar não ser um ano em que houve tantas aprendizagens, se calhar para ti houve bastantes aprendizagens, mas Yeah. foi dos anos em que eu senti que mais evoluí, tanto como pessoa, como atleta, como PT também, como amigo, como familiar, tudo. E, e acho que ainda não acabou, mas acho que está a ser um ano bastante positivo. Yeah. Bastante positivo. Começámos o nosso podcast. Yeah. Quem diria? Algo que, Se calhar há algo duas, que há duas já. semanas ninguém diria. Yeah. Era uma ideia que por acaso que eu já queria fazer há muito, muito tempo. Já da altura que eu comecei a ler mais livros e não sei o que é, tipo, eu acho que é muito importante a transmissão de ideias e eu acho que cada pessoa é sempre uma mais-valia, por mais ou menos experiente que seja na vida. Acho que toda a gente tem um parecer diferente e é bom. E acho que até é giro se nós convidarmos mais pessoas para Sim, sim, aparecerem sim. tipo, no podcast. Acho que este episódio é mais uma introdução do que propriamente um episódio de facto Sim, sobre um tema. Mas, mas é, estou bastante entusiasmado com esta ideia. boa. E é como, Ah, como eu disse ao Tiago, isto é completamente free flow. Nós literalmente nem combinámos o que é que íamos né? falar hoje. Isto é uma conversa entre amigos em que vocês estão aqui e podem participar se quiserem. Mas já estou aqui a magicar umas ideias. Boa, boa. Vamos deixá-las para o próximo então episódio, porque lá está, nós não, não falámos sobre temas, Yeah, não falámos sobre nada. Mas acho que acabou por correr bem. Acho que é uma boa altura para a gente dar este episódio por acho que sim. terminado. Não vamos estar a rambling Yeah, things. Acho que foi um bom primeiro episódio, portanto. boa. Eu também gostei. Espero que as pessoas tenham Claramente. gostado, mesmo que seja só uma, ou 100, Yeah. ou 1000. Nós ainda vamos descobrir como é que isto se põe live.
Só para verem o quão experientes nós Zero, somos nisto. zero. Nós vamos descobrir como é que isto pode ficar Pois, disponível para vocês. se calhar nem Acho está. que é importante salientar que nós não ganhamos nada com isto. Yeah. Isto basicamente é literalmente aquilo que nós ganhamos é afinidade entre nós, Estes momentos, yeah. exatamente. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Este então é o primeiro episódio oficial do Mister Overthinker. Um, Se vocês tiverem feedback que queiram dar ou sugestões que queiram dar sobre temas que queiram ver abordados, mandem-nos mensagem direta no Instagram, no YouTube, ou comentem no podcast. Eu não sei se dá para comentar no podcast, mas comentem no podcast, que nós vamos ver de certeza e vamos tomar em consideração tudo aquilo que vocês dizem. Sim, nós devemos também fazer alguma publicidade, entre aspas, e meter sítios, se calhar no É, Insta ou assim, para as pessoas também interagirem mais. É isso, foi isso que ele disse. Eu, regra geral, eu costumo estar mais atrás da câmara e não tanto à frente dela. é verdade. Não, Por mas isso, estás bem, meu, estás bem, ficas bem na câmera. por isso o Gui Acho que ficamos a ganhar. tem mais experiência assim nestas coisas, mas pronto, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Yes. Vamos arranjar um yacht, Já temos de arranjar uma cena assim. um Ah, outro, uma coisa qualquer. Mas pronto, depois já fica. Até à próxima, pessoal. até à próxima.